Olá, como estão? Espero que bem. Hoje vamos falar um pouco sobre estoicismo, sobre o papel do filósofo na sociedade, a partir de Epiteto. Primeiro vou começar falando sobre filosofia e filósofo, que tem uma diferença, né? Então vamos ver a filosofia enquanto disciplina, ela está institucionalizada na sociedade. Ela tem um papel, tem um objetivo, mas ela é diferente do filósofo. A filosofia institucional, acadêmica, ela tem a sua função social. Alguns, inclusive filósofos ou professores de filosofia, vão dizer que ela é a guardiã da grande sabedoria do Ocidente, ok? Mas ela tem a sua função mais para si mesma, para o grupo de filósofos. Ela é corporativista. Ela está encerrada dentro da sua própria linguagem, das suas próprias práticas. As pesquisas de licenciatura, as pesquisas de mestrado, de doutorado, não têm o objetivo de melhorar a sociedade, de ser uma ferramenta conceitual para uma prática da melhora social, da melhora política, da melhora ética da sociedade humana, da melhor compreensão da estética como categoria da interpretação da vida. Não, ela está voltada para si mesma. E muitos críticos falam dessa coisa de ficar comentando conceitos de outro através de uma interpretação de um terceiro. Conceito de A partir de B. E ela, então, ela se reproduz dentro de si mesma. Ela é corporativista. E ali a gente encontra muitas pessoas que são professores de filosofia que não são filósofos. A grande maioria. É o que Sêneca já reclamava, que muitos professores de filosofia confundem o ensino da vida boa com o ensino da filologia ou da discussão de conceitos. Ela tem a sua validade institucional? Tem. Ela mantém uma atividade científica de pesquisa? Mantém. Mas qual é a participação dela na sociedade comum, geral? Pouquíssima. E tem uma tensão interna de filósofos e professores de filosofia, burocratas da filosofia, administradores da filosofia, que têm doutorado, pós-doutorado, mas que trabalham para o próprio corpo do professorado, dos investigadores da filosofia, e ali tem as suas repercussões, os seus méritos, o seu reconhecimento dentro do próprio grupo. É uma coisa um pouco corporativa, bastante corporativista, como muitas academias, né, das humanidades acabam ficando. Elas não têm aí um propósito. Deixa eu colocar aqui um modo de silêncio para não molestar aqui. Elas não têm um propósito social além, não com objetivo fundamental, além do próprio âmbito corporativista, ok? Então, tem essa função social, é importante, tem a sua validade, a sua validez, mas muito disso está dentro dos próprios grupos de professores de filosofia, administradores, burocratas da filosofia e alguns filósofos que ali existem. E qual é o papel do filósofo? O filósofo é diferente. Aí já tem uma outra discussão, uma outra questão, de que se o filósofo precisa passar pela faculdade, pela academia, pela instituição da filosofia. Só quem passou por ali é filósofo. É a mesma coisa da obra de arte, né? Só o que está no museu é arte. Para ser arte tem que estar no museu, tem que estar institucionalmente considerado, reconhecido. A mesma coisa com o filósofo. Então eu sempre disse que meu pai foi um filósofo amador. E a minha própria expressão já denuncia que eu não o considero filósofo porque não tem a faculdade de filosofia. Mas meu pai era um pensador. Por isso que alguns filósofos se dizem livres pensadores, porque não estão aí, como é que se diz,
institucionalizados, não têm uma ligação com alguma instituição, mas escrevem, estão aí tentando mudar a sociedade, são ativos na sociedade, embora não sejam institucionalizados. Então, a questão de se todo filósofo... Bom, Sócrates não foi para a academia, né? Não tinha. Muitos filósofos não passaram por academias. Filósofos que nós consideramos filósofos na história da filosofia não passaram por uma academia, por um estudo formal, institucionalizado de filosofia. Então, essa é uma discussão. Qual o papel do filósofo, a figura do filósofo, do livre pensador, do crítico, do cara que denuncia, do cara que pensa o pensamento social, político, ético, estético, metafísico, ontológico, teológico, a partir das suas pesquisas. Esse muitas vezes não consegue acesso a publicações em grandes revistas, porque não está institucionalizado. Então também tem essa questão, né? É uma questão importante, creio eu, não só para a filosofia, mas para a sociedade. E eu quero trazer aqui o assunto sobre o segundo, sobre o papel do filósofo na sociedade. E para trazer isso, eu vou trazer a partir de um texto de Epiteto. E vou ler aqui para vocês algumas partes dele. Tá? Deixa eu pegar aqui meus óculos, deixa eu pegar aqui o texto. O texto é uma diatribe, é a diatribe 3, o livro 3, que tem vários textos dentro dos livros. E o texto do que eu vou ler aqui uma parte, inclusive eu li esse texto agora na aula de estoicismo pós-graduação, que eu tenho esse pós-graduação em estoicismo online, que está sempre nos comentários ali dos meus vídeos, vocês podem clicar ali e ver as informações sobre esse curso. Nós estamos lendo aqui a diatribe 3, no capítulo 22, da vocação de um cínico. Mas cínico aqui, o cinismo, né, que ele tem como figura fundamental para Epiteto, que é o filósofo aqui do estoicismo que nós vamos falar. Um paradigma fundamental de filósofo. Então, podia pensar da vocação de um filósofo, porque para ele Sócrates e Diógenes são os paradigmas, os modelos fundamentais do que é ser um filósofo. Ok? Então, nesse texto, a gente poderia substituir da vocação de um cínico para da vocação de um filósofo, e vamos ler aqui a parte que eu quero trazer para vocês. Então, um pouco mais abaixo, é um texto super comprido, ele faz uma apologia ao cinismo, e ao filósofo cínico, ao filósofo. Ele está conversando com uma pessoa que pergunta como ele faz para ser um filósofo cínico, ou como ele faz para ser um filósofo. E aí, diz o jovem, mas perguntou o jovem, o casamento e os filhos... perdão, antes disso, por que eu vou ler? Por que eu quero ler isso? Porque tem uma confusão muito grande no estoicismo a respeito do conceito de apatia. Grandes filósofos, grandes pesquisadores condenam o estoicismo, fundamentalmente Epiteto, pela sua solução apática das relações interpessoais, ou da ligação com tudo aquilo que não é o nosso interior, a nossa cidade interior, onde nós temos total controle, poder e agência, ou podemos ter, e não temos esse mesmo poder, controle e agência das coisas que estão fora, sejam questões práticas, materiais, reputação, cargos públicos, ok? Então, Epiteto, não vou falar aqui da sua biografia, podemos ver isso de outras formas, mas Epiteto, ele tem uma solução da apatia para as más paixões. A apatia não é para todas as paixões. Em vários textos de Epiteto, inclusive no manual, que é o mais lido, ele fala que temos que ajudar os amigos, que temos que prestar atenção aos outros, que somos seres sociais, que nós medimos nossas virtudes através das nossas relações pessoais e como as desenvolvemos de forma virtuosa. Ele está sempre colocando a nossa condição humana como condição social fundamentalmente, mas parece que o pessoal não leva isso em conta. Né? Ajuda as pessoas, seja terapeuta, seja um amigo. Você é o melhor amigo que pode ser se você controla a sua proaires, a sua vida interior, mas você tem que colocar isso em prática, você não pode viver isolado da sociedade. O tempo todo ele fala isso. O pessoal parece que é tão forte os exemplos que ele dá, né? De uma forma pedagógica também, isso aí depois a gente pode falar em outro vídeo. Ele tem uma forma pedagógica muito radical de dar exemplos, a morte do filho, a morte da esposa, né? O exílio, a tortura, e as pessoas acham que ele está
pregando aí um ser humano que não existe, mas não é isso. Ele tem também todas as outras falas a respeito de como deve o ser humano, deveria, a partir do estoicismo, ligar-se às suas boas paixões, que não são paixões extravagantes, são paixões serenas, calma, a alegria, a serenidade, a tranquilidade, a boa conversa, os bons amigos, mas não numa festa rave ou na discoteca, tomando um vinho, conversando, paixões que tranquilizam a alma. E essas devem ser desenvolvidas praticamente sem limites, desde que estejamos neste caminho. Então, tem uma má leitura de Epiteto sobre a apatia. E aqui eu vou dizer a apatia, né? Apatia seria o termo em grego. Apatia. Então eu vou aqui ler uma outra forma de pensar por que o Epiteto fala sobre a apatia. E ele diz, não no manual, mas em outra parte das diatribes, que um filósofo estoico, ou que um filósofo jamais seja frio como uma estátua. Tem várias frases de Epiteto contradizendo o que o pessoal acha que ele está dizendo. Mas parece que só se fixa numa parte. Eu sei que também lê, não tem em português, tem só o livro 1 que o Aldo traduziu belamente, tem o livro 1, as diatribes todas, todo o livro, as diatribe 1, com 20 ou quase 30 textos de Epiteto traduzidos para o português diretamente do grego. Mas é difícil, é uma leitura complicada de Epiteto, eu entendo. Mas então aqui eu vou tentar trazer um pouco mais de clareza sobre esse assunto. E aqui então, no papel do filósofo, vai explicado também, uma outra perspectiva, a questão da apatia. Ok? Agora sim. Vamos ao texto. Mas, perguntou o jovem, que queria ser filósofo, né? O casamento e os filhos serão considerados de suma importância pelo filósofo, pelo cínico? Ou seja, as relações pessoais, né? Se, respondeu Epiteto, me concederes uma cidade de sábios, é bem possível que ninguém adote levianamente a profissão do cínico. Profissão seria atividade, mas profissão é uma atividade social. Então, se me concederes uma cidade de sábios, que seria a República de Zenão, ok? É essa a cidade dos sábios, que ele fez uma república, assim como fez Platão. Uma cidade de sábios, é bem possível que ninguém adote levianamente a profissão do cínico, pois em benefício de quem ele adotaria esse estilo de vida se ali todos são sábios, todos são virtuosos, todos estão no ápice da vida boa. Se, contudo, presumirmos que ele assim o faça, nessa cidade dos sábios, nada impedirá de casar e ter filhos ali, pois sua esposa será outra pessoa como ele, assim como seu sogro e seus filhos serão criados da mesma maneira. Então, numa cidade utópica, digamos assim, dos sábios, casar, ter filhos, ok, nenhum problema. Mas, numa ordem de coisas como a atual, e que se assemelha a um campo de batalha, questiona-se talvez se o cínico não deveria estar livre de distrações, o cínico ou o filósofo, né? Questiona-se se o filósofo não deveria estar livre de distrações, totalmente devotado ao serviço da natureza, livre para circular entre os homens, não preso aos deveres privados alheios e nem envolvido em relações que não possa violar sem deixar de manter o seu papel de ser humano bom e excelente. Por outro lado, se as cumprir todas essas relações de valor que ele vai adquirindo na sociedade, né? Se ele as cumprir, destruirá o mensageiro filósofo, o explorador, o arauto dos deuses que ele é. Pois veja, ele deve prestar certos serviços ao sogro, aos demais parentes da esposa, à própria esposa. Por fim, é impelido a abandonar a sua profissão, a atividade de filósofo, para atuar como cuidador em sua própria família e prover o sustento dela. Resumindo, ele precisa de uma chaleira para aquecer água para o bebê, para lavá-lo na banheira, lã para a esposa quando ela tiver um filho, óleo, um berço, uma xícara. Os utensílios tornam-se cada vez mais numerosos, para não falar do resto de seus negócios e de suas distrações. Então aqui nós paramos um pouco e pensamos o seguinte: se o filósofo, aqui está dizendo que o filósofo é
tipo um educador da humanidade. E ele tem que estar disponível para essa sua profissão. Educador ou terapeuta. Os dois, / terapeuta. Ele tem que estar completamente disponível para essa função. E se ele, numa cidade que não é ideal, começar a ter acúmulo de vínculos de valor, vai ter conflitos de valor mais adiante. E ao mesmo tempo, ele não pode deixar de ser virtuoso. Se ele adotou, se ele teve agora, é pai, se ele é marido, se ele tem um sogro e precisa de ajuda, ele tem que cumprir com essas relações que ele agregou na sua vida. Não pode abandonar. Ele vai ter que cumprir da melhor forma possível, virtuosamente possível, todas as frentes que ele abriu de relações. Só que ele é a energia é uma, a atenção é uma só, e ele vai então dissipando a sua energia e a atenção nessas relações que são valorosas, que ele por escolha resolveu tê-las, então que as cumpra bem. Não seja pai e abandone o filho, não tenha esposa e não cuide dela, não tenha uma pessoa que precisa de ajuda e diga que não vá, já que você quer uma pluralidade de vínculos, que atue bem em cada um deles. E aí se esvai a energia, a possibilidade do educador da sociedade, do povo, o terapeuta que está, como Sócrates estava, que é seu paradigma, na rua, olhando, conversando, tentando ver o que está acontecendo, instruindo as pessoas que querem a uma vida boa, ao pensar de forma diferente. Esse é o papel do filósofo na sociedade. Então, se o filósofo acaba... Esse é o papel do filósofo. Se ele dizer, não, eu sou filósofo, mas eu quero ser pretor, não dá. O que aconteceu com Marco Aurélio, aconteceu com Sêneca. E ali as meditações de Marco Aurélio, a gente vê escrito ali para ele mesmo os grandes conflitos que ele tinha a respeito de manter uma vida filosófica e uma de imperador, que só de imperador já diz um monte de coisa, né? De vínculos que ele tinha que ter. Então, para Epiteto, o papel do filósofo é social, de terapeuta, educador da sociedade, do povo, das pessoas. E por isso, ele não deve escolher outros vínculos sociais. Ele deve ser apático nesse sentido. Mas não apático em relação ao seu papel de cuidador, terapeuta, de servir à sociedade. Esse é o papel da filosofia. E aí ele me lembra muito a figura do herói. Ele dá esse exemplo, só que não dá do herói, porque o herói é aquele que abre mão da sua individualidade, da sua vida pessoal, particular, privada, em favor de ajudar os mais necessitados na sociedade, no perigo. Um herói não pode ter família, porque o malvadão vai pegar sua família para fazer pressão contra ele. Vai sequestrar seu filho, vai torturar sua esposa, vai matar sua mãe, sua namorada, seu namorado. Um herói não pode ter vida social, porque esses vínculos vão distraí-lo e proibir que ele cumpra com a sua função fundamental, que é a pessoa que cuida da sociedade. É esse o paradigma de Epiteto para o filósofo. É super exigente. Epiteto é exigente em tudo para o filósofo. É o filósofo mais exigente do papel do filósofo na história da filosofia ocidental. Então, ele exige, ele dá o exemplo do atleta. Você quer ser um atleta olímpico? Nossa, é um grande valor. Eu adoraria ser um campeão olímpico disso. Mas para isso, não vai beber, não vai fumar, não vai ter sexo, se você tiver família, vai ficar longe deles, você vai comer areia, vai ter que obedecer ao seu treinador, ter uma dieta que não vai poder comer o que quer. E depois de tudo isso, você chega lá e perde. E tem que começar tudo de novo indefinidamente. E a gente sabe disso. Uma vida de atleta é uma vida mono, que é o que ele está propondo. Eu lembro que o Federer, né, o suíço, o maior jogador de tênis de todos os tempos,
perguntavam para ele, mas Federer, o que você está achando da situação global, não sei aonde? Ele, eu que sei, eu não leio nada, eu só jogo tênis. Porque ele é suíço e tinha que pensar, eu não sei, eu jogo tênis. Pergunta de tênis. Então as pessoas têm essa coisa de que, né, um cara do estatuto de um Federer ou de um outro, posição social alta, tem que saber sobre tudo. Esses caras são mono. Você pensa o quê? Que o Mozart brincava de esconde-esconde? Jogava futebol? Que o Beethoven, meu pai tinha um livro do Beethoven, meu pai leu um livro sobre a vida do Beethoven, eu li. Ele só fazia isso, não fazia nada. Os outros estavam brincando e ele estava lá no piano. Seja porque foi mandado, seja porque os pais obrigaram, seja por conta própria, seja porque aprendeu a gostar no meio do caminho, não importa. Importa que essas pessoas só fazem uma coisa. O que vocês acham que os prêmios Nobel fazem? Nada mais a não ser as suas pesquisas. Passam a vida fazendo isso. Uma vida dedicada à sociedade, à mudança radical na humanidade, em algum aspecto da dimensão da vida humana, ou da sociedade, ou da política, ou seja o que for, é uma vida dedicada a só uma coisa. É uma monovida. E essa é a exigência de Epiteto. Então temos que ser apáticos em relação a essas outras paixões que vão nos tomar, que vão nos como é que se diz? Vão nos estimular a outros tipos de paixões, que vão ser distrações para a grande finalidade do filósofo. Então, nesse sentido, não devemos estimular essas paixões, mas porque nós temos uma que é muito mais importante, se você quer ser um filósofo a partir da perspectiva de Epiteto, ok? Vamos continuar aqui mais um pouco. Vamos ao texto. Mais abaixo, ele diz assim... Aí ele diz assim, onde o homem preso aos deveres da vida cotidiana encontrará tempo livre para tais assuntos, que seriam os assuntos do filósofo, como uma pessoa dedicada educacionalmente, terapeuticamente à sociedade, ao povo? Ora, ele não precisa comprar roupinhas para as crianças, ele não precisa mandá-las para a escola com seus caderninhos e canetas e bilhetinhos, e além disso preparar o bercinho para elas. Ou seja, se você vai ser pai, que faça bem. E dedique seu tempo e atividade e presença em ser pai. E a sua família, e ao seu sogro, ou a sua esposa, a sua sogra, a casa, aos deveres da economia, das normas da casa. Veja que dificuldade estamos reduzindo o nosso cínico filósofo, como estamos lhe tirando o reino. Ou seja, estamos tirando o filósofo do seu âmbito fundamental na qual Epiteto acha que ele tem que ser. O educador social, um terapeuta do povo, das pessoas, da humanidade, na verdade. Quem presta maior serviço à humanidade? Aqueles que, na humanidade, né? Aqueles que trazem ao mundo 2 ou 3 crianças de focinho feio para ocupar seus lugares, ou aqueles que exercem supervisão da melhor maneira possível sobre toda a humanidade, observando o que fazem, como vivem suas vidas, com o que se preocupam, e o que negligenciam por descuido. Esse é o papel do filósofo. É o educador terapeuta que está atento às questões da existência. Ora, o cínico filósofo fez de toda a humanidade seus filhos. Os homens entre eles, ele os tem como filhos, as mulheres como filhas. Nesse espírito, ele se aproxima de todos e cuida de todos. Você imagina que é por mera impertinência que ele insulta aqueles que encontram? É como um pai que ele o faz, que é o que fazia Sócrates, né? Que era um enchedor de saco. Não, mas o que é a justiça? Não, mas vamos conversar. O que você está fazendo? Tem um que encontrou na rua, que está tendo no Palácio de Justiça, fazer o quê? Não, eu tô demandando meu pai aqui, vou botar ele na justiça. Seu pai, mas o que aconteceu? Daí o cara começa a explicar e o Sócrates, peraí, mas vamos ver o que está acontecendo. Então é importante para você ir acusar seu pai e mandar prender seu pai. E ele começa a conversar sobre isso com o cara. Ele tenta convencer o cara de que ele está olhando mal a situação. Esse é o filósofo chato, mas é que essa é a profissão, essa é a atividade. Essa é a função do filósofo, diz Epiteto. Não porque ele é impertinente, mas porque ele tem esse papel de cuidador. Ele é transversal. Hoje falamos em disciplinas transversais, né? Filosofia tem que ser transversal. Eu também acho. Filosofia
Tem que estar na economia, tem que estar na arquitetura, tem que estar na engenharia, tem que estar na política, tem que estar no mercado, tem que estar em todas as outras disciplinas, tem que estar na medicina, tem que estar em tudo. Né? Mas também na sociedade é o filósofo que faz essa transversalidade. É esse o papel que está pedindo Epiteto, um papel potente, exigente para aquele que quer ser filósofo. Se quiser, pergunte-me também se ele pretende se envolver na política. Seu tolo, você está buscando uma política mais nobre do que aquele em que ele está envolvido, ou seja, o filósofo também é político, mas no sentido não institucional partidário, daquele que vive a polis, como um cidadão que cuida de todos os outros cidadãos, que está na polis, que está na koinonia, na comunidade. Ou você gostaria que alguém em Atenas se apresentasse para discursar sobre rendimentos e receitas, quando ele é a pessoa que deveria conversar com todos os homens, atenienses, coríntios e romanos, não sobre receitas, renda, paz ou guerra, mas sobre felicidade e infelicidade, sucesso e fracasso, escravidão e liberdade. Quando um homem se envolve em uma política tão elevada, você me pergunta se ele pretende se envolver na política? Pergunte-me também se ele ocupará um cargo público. Novamente eu lhe digo, tolo, que cargo mais nobre ele ocupará do que aquele que ele já ocupa? Então, essa exigência, o filósofo, o papel do filósofo para Epiteto é de educador, terapeuta e político. Mas o político no sentido do cara que está na polis, vivendo e andando na polis como Sócrates fazia na Ágora, como Diógenes fazia em Atenas. Então, o estoicismo é político, é extremamente político, mas de uma outra forma. E o maior político também, como em Platão, é o rei filósofo, só que para Epiteto não tem rei. É o cara do dia a dia, é no senso comum, o filósofo está no mesmo patamar do cidadão, só que ele tem um papel especial na sociedade. Independente de poder, de ser rei, de ser pretor, de ser imperador. Educador, terapeuta e político. Esse é o papel, né, do filósofo para Epiteto. É uma vida dedicada à sociedade humana. Né? E para isso, ele tem que estar ligado, sintonizado com as boas paixões. Não com as paixões, com as boas paixões. Porque pathos, paixões, é sempre má. Estou apaixonado. Essa paixão que nós trazemos para a nossa linguagem não é a paixão grega, né? A paixão grega é má, a paixão de Cristo, sofrimento de Cristo. Esse é o termo de paixão. As boas paixões são eupatos. E o filósofo está super sintonizado com as boas paixões, que são a compaixão, a bondade, o amor aos irmãos humanos. Né? Vou mostrar aqui, vou ler para vocês. Vou ler para vocês aqui, porque senão o pessoal do podcast não vai ver, né? Então eu vou ler só para vocês um slide aqui também da aula, não dessa aqui que eu fiz, mas uma outra aula, que o Sêneca diz assim: devido à origem comum, Sêneca, tá? A raça humana possui certos direitos em comum. Devemos nos preocupar tanto com o próximo quanto conosco mesmos. E Sêneca falando do filósofo também. Sim, de Sêneca. Não, devemos nos preocupar tanto com o próximo quanto conosco mesmos? Na pergunta. Sim, de Sêneca. E quanto aos escravos? Tudo isso também se aplica a eles? Naturalmente, afirma Sêneca. O status social não tem importância nesse aspecto. A natureza me ordena fazer o bem a toda a humanidade. Sejam escravos ou homens livres, nascidos livres ou libertos, tenham recebido a liberdade por lei ou por concessão na presença de amigos. Que diferença faz? Onde houver um ser humano, haverá oportunidade para a bondade. Não tem filosofia, escola filosófica, mais afeita à bondade, à fraternidade, à filantropia, que fala muito Epiteto e fala muito Sêneca, do que o estoicismo. As pessoas pensam justo o contrário do estoicismo, que é uma filosofia individualista, apática. Só que, a partir dessa perspectiva que eu estou dando aqui para vocês hoje, a apatia estoica
é porque ela é direcionada para as boas paixões ao papel fundamental do filósofo na sociedade, que é plural, de educador, terapeuta e político. É um cara preocupado com a bondade e com a boa vida, com a felicidade, com a harmonia, com a serenidade de todos os outros. E ele tem que viver na sociedade, no meio das pessoas, não numa academia, não estudando no seu quarto, não num monte na Suíça, sentado numa cadeira com uma lareira e com um roupão, fumando o seu cachimbo e tomando não sei o que como Descartes, né? Filosofia de poltrona. Não. O filósofo tem que estar na sociedade, tem que estar ali. Se ele é formado pela academia ou não, é outro assunto. Mas aqui, obviamente, que não é necessário. Claro, as pessoas foram à escola de filosofia de Epiteto. As pessoas que foram lá. Mas elas vão na escola de filosofia estoica para resolver a sua vida comum. Raros aquele... É um, no meio da multidão que vai lá, que se torna um filósofo. Como Epiteto se tornou filósofo a partir das aulas de Mosônio Rufus, o seu professor. E quando ele se imbui desse papel da filosofia, ele olha para a sociedade e diz, bom, não posso ter outros vínculos que não o vínculo com a filosofia. E a partir daí, cumprir meu papel social humanitário para ensinar, para mostrar, para desenvolver nos outros as boas paixões, que são sempre relacionadas aos outros. A uma vida comum, a uma vida virtuosa em sociedade, as virtudes sociais, a vida boa em sociedade e com os outros. Está aí o papel do filósofo para Epiteto, está aí uma das explicações da apatia estoica e dos ensinamentos de Epiteto a respeito dessa maneira de relacionar-se com os outros, porque a partir do papel do filósofo nós temos uma outra função social que se quisermos cumprir, temos que, como um atleta ou como um prêmio Nobel ou Nobel, tem que dedicar sua vida a uma só coisa, uma monovida, para poderem de alguma forma tentarem alterar, mudar e melhorar a comunidade humana como um todo, tá bom? Esse é o recado de hoje, e comentários, sugestões, coloquem ali nos comentários. O curso que eu estou dando sobre estoicismo está aí, o link para vocês terem mais informações se quiserem também se inscrever, e qualquer coisa também você pode perguntar aqui pelos comentários. Gostaram? Podem compartilhar, podem escrever para ajudar aí o canal a crescer cada vez mais, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.